Lá no século XIX, um livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ousou questionar séculos de dogmas. Sabe, em vez de só aceitar as visões tradicionais sobre a vida após a morte, ele propôs uma análise bem diferente, baseada na lógica, na justiça e na bondade de Deus. Vamos mergulhar nessa proposta? O ponto de partida é uma pergunta que, vamos combinar, é bem direta. Como é que uma vida tão curta e muitas vezes cheia de falhas, como a nossa, pode justificar um castigo que é eterno, que não muda? Foi essa desproporção, sabe, entre a falta e a pena que levou Kardec a buscar uma nova perspectiva para a justiça divina. Pensa só, de um lado a gente tem aquela imagem clássica, né, um inferno de fogo e um céu de contemplação passiva. Do outro, o livro começa a levantar perguntas que viram essas ideias de cabeça para baixo. E se o sofrimento for, na verdade, uma ferramenta para a gente aprender? E se a felicidade não for um lugar onde a gente chega e para, mas sim a própria jornada de crescer? E a crítica não para no inferno, não. A ideia de um paraíso estático também é colocada em xeque. Imagina passar a eternidade sem fazer nada, sem nenhum propósito, sem desafio. Nas palavras do livro, isso seria uma fastidiosa monotonia. É algo que bate de frente com a nossa necessidade de progredir, de sermos úteis. Tá, então, se não existem um céu e o inferno estáticos, o que existe? A resposta do livro é este princípio aqui. A vida após a morte é, na verdade, uma continuação da jornada da alma. Ninguém é criado perfeito nem predestinado ao mal. Todo mundo começa simples e ignorante, mas com a capacidade total de aprender e evoluir. E como é que essa jornada acontece? Basicamente através de dois mecanismos fundamentais. O primeiro é a lei de causa e efeito, que rege as consequências dos nossos atos. E o segundo é a reencarnação, que é o palco onde essas lições são aprendidas e aplicadas. E aqui está o pulo do gato. O sofrimento não é um castigo imposto por um Deus vingativo. É a colheita natural daquilo que a gente plantou. Se uma ação causa dor, a experiência dessa dor ensina o espírito a não repetir aquele erro. É uma lei de aprendizado, entende? Não de punição. Essa frase, atribuída a Jesus, resume essa lei perfeitamente. A situação de cada espírito, seja feliz ou infeliz, é resultado direto das suas próprias ações. Não tem favoritismo, não tem sorte, apenas as consequências justas das nossas escolhas. O processo, então, é bem lógico e contínuo. Um espírito age, enfrenta o resultado, aprende com ele e, quando internaliza essa lição, dá um passo à frente na sua evolução. É um ciclo constante de ação, reação e progresso que vai se desenrolando ao longo de muitas vidas. A reencarnação, nesse cenário, vira o quê? Vira a grande sala de aula. É a oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido, de encarar novos desafios e, claro, de reparar os danos que foram causados no passado. Cada existência se torna um degrau nessa longa escada da evolução. Certo. Com tudo isso em mente, vamos voltar aos conceitos iniciais para ver como tudo se encaixa. Com essa nova compreensão, céu e inferno deixam de ser lugares, sabe? Eles se tornam estados internos da consciência, que são definidos pelo grau de avanço moral e intelectual de cada um. O livro usa uma analogia muito poderosa para ilustrar essa ideia. Imagina duas pessoas, lado a lado, no mesmo lugar. Uma delas enxerga e percebe o mundo vibrante, cheio de cores. A outra é cega e vive na escuridão. O mundo fora delas é o mesmo, mas a experiência de cada uma é totalmente ditada pela sua condição interna. Pois é, o mesmo acontece com os espíritos. E como seria, na prática, esse estado de felicidade? Bom, esquece aquela ideia de descanso eterno. Um espírito chamado Bernardins descreve isso como uma atividade constante e gratificante. O céu, para ele, é ser útil, é ajudar no progresso de outros, é uma existência cheia de propósito e, veja só, livre de cansaço. Agora, no outro extremo, temos o relato de um espírito chamado Nobel, descrevendo o seu inferno. E aqui não tem fogo, não. O tormento é interno, é o da consciência, a vergonha de ver os próprios erros expostos, a confusão de estar perdido nas sombras da própria ignorância. Então, a gente pode resumir de uma forma bem direta. A felicidade espiritual é sinônimo de movimento, de ser útil, de compreender a verdade e de amar. Já o sofrimento é a estagnação, é o remorso, o isolamento e, acima de tudo, o peso da própria consciência. E isso nos leva a uma das mensagens talvez mais impactantes dessa filosofia. Diferente da ideia de condenação eterna, aqui o sofrimento tem um fim.
Ele está diretamente ligado à imperfeição. No momento em que a imperfeição é superada, o sofrimento simplesmente cessa. E existe um caminho claro para sair desse estado, não é um beco sem saída. Tudo começa com arrependimento sincero. Depois vem a expiação, que é basicamente enfrentar as consequências dos seus atos para aprender a lição de uma vez por todas, e o processo culmina na reparação, agir ativamente no bem para consertar o mal que foi feito. O que nos leva de volta à ideia central, que é potentíssima. Cada um é o arquiteto da sua própria realidade. Felicidade e infelicidade não são prêmios ou castigos que vêm de fora, mas construções internas, resultado do nosso próprio trabalho. No fim das contas, a síntese de toda essa análise é uma combinação poderosa: responsabilidade e esperança. Temos a responsabilidade total sobre nosso destino, mas ao mesmo tempo, a esperança infinita de que sempre é possível reparar, aprender e progredir. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se o futuro não é um destino, mas uma construção, e se cada ato nosso é um tijolo nessa construção, a grande pergunta que fica é: qual edifício nós estamos erguendo com as nossas escolhas de hoje?